Boa noite, pessoal. Meu nome é Érica e nosso trabalho é sobre antioxidantes e conservantes. O que são antioxidantes? São aditivos alimentares formados por vitaminas, minerais, pigmentos naturais e outros compostos vegetais e bloqueiam o efeito danoso dos radicais livres. O termo antioxidante significa impedir a oxidação de outras substâncias químicas das reações metabólicas ou fatores exógenos, como radiações ionizantes. Qual o objetivo do processo? Os antioxidantes previnem a deterioração dos alimentos por oxidação. Essa oxidação, ela envolve a adição de um átomo de oxigênio ou a remoção de um átomo de hidrogênio das moléculas dos alimentos. Os principais tipos são a autooxidação dos ácidos graxos insaturados e a oxidação catalisada por enzimas. Qual é a sua importância? Assim como os conservantes, os antioxidantes procuram manter o alimento em boas condições e por mais tempo. Eles são muito utilizados em óleos e gorduras para impedir ou retardar a deterioração e evitar a formação de ranço, que é aquele sabor e odor desagradável que acontece devido à oxidação. Ele é muito utilizado em sorvetes, leite em pó instantâneo, leite de coco, produtos com cacau, conservas de carne, cerveja, óleos e gorduras em geral, farinhas, sucos e refrigerantes. Com relação aos nutrientes antioxidantes, podemos citar como exemplo a vitamina E e a vitamina C. A vitamina C, por ser solúvel em água, ela opta por radicais livres, ou seja, que também estejam presentes em um meio aquoso, o que já é diferente da vitamina E, que tem uma atividade biológica e abrange um grupo de componentes que inclui ali os tocoferóis e os tocotrienóis, que são componentes que têm atividades biológicas semelhantes. E ainda tem ali presente o alfa-tocoferol, que é um dos componentes mais biologicamente ativos ali, que pode ter uma atividade biológica significativa também. Seguindo nessa linha de nutrientes, a gente ainda tem o beta-caroteno, um pigmento carotenoide antioxidante. Ele é responsável ali pela pigmentação dos alimentos, né? A pigmentação natural dos alimentos. A gente encontra em algumas plantas, algumas frutas e legumes também. O beta-caroteno ele é ótimo para procurar os radicais livres que estão em concentração onde o oxigênio tem um nível baixo e através dele a gente consegue ali indiretamente obter a vitamina A no organismo, por exemplo. E aí, em relação aos minerais, a gente vê o selênio, que é um mineral com um alto poder antioxidante, o qual a gente não pode ficar sem, mas a gente tem que ter os devidos cuidados, pois precisa ser consumido em pequenas quantidades, já que o seu excesso pode ser prejudicial e trazer alguns sintomas, como dor de cabeça, queda de cabelo, por exemplo. Ele participa também da formação de algumas enzimas, como a peroxidase e a glutationa, que atua ali no centro ativo dessas enzimas ali durante a formação delas. Ainda em relação aos minerais, existe um estresse oxidativo muito grande que se dá por conta das fases lá no início do processo da carcinogênese. É comum ver esse estresse oxidativo em situações que exigem muito esforço do nosso organismo. Enzimas que têm, por exemplo, o selênio e o zinco como dependentes acabam por antagonizar esse processo quando se encontram em níveis baixos de células tumorais. Sobre as enzimas antioxidantes, a gente pode citar ali o superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase, que são as enzimas responsáveis ou que agem ali na destruição dos radicais livres. O superóxido dismutase tem uma ação catalisadora, ou seja, ele faz uma dismutação do ânion radicalar superóxido para oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio. Ainda por ser uma melatoproteína, ou seja, que tem ali na sua estrutura um ou mais íons metálicos,
ele possui isoformas que fazem a diferenciação ali da sua composição e da sua localização celular. Eu sou a Luana e vou falar um pouquinho sobre os conservantes. Bom, os conservantes são aditivos alimentares ou qualquer outro tipo de substância que previne ou inibe os estragos causados nos alimentos, por fungos, bactérias e outros micro-organismos. As fontes de contaminação podem ser pela embalagem, ambiente de produção ou até mesmo pelo transporte. E qual é o objetivo desse processo? Bom, o conservante ele tem como objetivo principal evitar as alterações provocadas pelas enzimas ou micro-organismos do próprio produto, que além de apodrecer o alimento, produz toxinas que afetam a saúde dos consumidores. E qual é a sua importância? Evitar que os micro-organismos ajam na deteriorização dos alimentos, fazendo com que durem mais tempo sem estragar. E a gente pode reconhecer o uso de conservantes no rótulo da embalagem, podendo se encontrar no refrigerante, chocolate, suco, margarina, carnes, pães e outros alimentos industrializados. O açúcar ele tem como função atuar como um umectante no meio e dificultar o crescimento dos micro-organismos por conta da retenção da água, que são essenciais para a proliferação deles. Já o sal ele inibe o crescimento de bactérias ao reter água do ambiente, fazendo que não ocorra a proliferação. E com a redução de temperatura, ocorre a inibição da proliferação de micro-organismos, já que ocorre a diminuição da velocidade de reações químicas. E a desidratação, ele tem como fim inibir o desenvolvimento e crescimento de bactérias e fungos que causam a deteriorização. E como especiarias, a gente tem o orégano e o cravo da Índia, que possui um composto chamado eugenol, que contribui para a ação de preservação, ao retardar a deteriorização, rancidez e descoloração deles, provocando pela oxidação a vinda do oxigênio. Também sendo a vitamina C, que é um excelente antioxidante. Conforme a legislação da Anvisa, a segurança do uso desse aditivo é primordial. Também ele deve atender algumas exigências, a adequação toxicológica, analisando também os aspectos acumulativo, sinérgico e da produção do descontentamento do uso. Também, a partir da rotulagem, podemos identificar os conservantes nas embalagens, como refrigerante, cerveja, margarina, quais foram utilizados nesses produtos. Também é obrigatório na rotulagem para princípio geral dos aditivos. Tem que ter uma declaração escrita baseada na resolução RDC 27 de 2010. Restringindo a lei, por exemplo, não está proibido quando é autorizado a evidência que ele não é seguro. Quando servir a encobrir falhas de processamento, técnicas de manipulação, quando encobrir a adulteração da matéria-prima ou do produto elaborado, quando induzir ao consumidor ao consumo, o erro ou ao engano, quando não autorizado pela legislação específica, no caso aqui é a RDC 27 de 2010, autorizado. Aqui eu falaria agora do uso da autorização, o que pode, o uso da celulose em pó, agente de filtração e classificação, os conteúdos da RDC, os aditivos, os alimentares de óxido de sulfito, na função de oxidante, o citrato de sódio, ou estabilizantes, usados em óleos e gorduras modificados, no caso os transgênicos, a soja.
Conclusão. Consideramos que os aditivos estão presentes na maioria do processo industrial e manejo dos alimentos que consumimos, utilizando para intensificar cor, sabor e aumentar a durabilidade e viscosidade do alimento. Conclui-se que não são todos os aditivos que podemos usar. No entanto, devemos ter a opção de escolher entre o produto que contém menos aditivos ou o natural, e quando for ingerido que seja com moderação. Compreendemos o fato de que o alimento precisa de uma atenção na hora da compra, armazenamento e preparação, de maneira consciente que o alimento não nos causará danos à saúde.